Então vamos entender hoje, né, o texto 2 Crônicas 7,14, né, que fala: se este povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, né? Então, para nós entendermos, porque texto sem contexto é pretexto para a gente não entender, né? Pretexto para heresia, para a gente aprender errado e de repente até ensinar errado. Então, nós vamos entender este texto porque esta passagem. Esta passagem foi a resposta de Deus, né, à oração de Salomão, porque Salomão orou a Deus porque o templo, né, de Jerusalém, né, arribado por ele, estava em declínio espiritual, né? Então, assim, trazendo para os nossos dias, né, assim, o mundo espiritual estava assim, né, indo por água abaixo, né? Então, esta foi a oração de Deus, né? Porque assim, para que o povo se convertesse daquele mau caminho, né? O templo de Jerusalém, né, não estava de acordo com o oráculo de Deus. Então vem comigo nessa lucidez e já vamos aí, deixando o like, entendeu? Deixando o seu joinha aí para nós, né? Porque a gente pesquisa, a gente medita com carinho para estar assim compartilhando, né? Então vai dando like, vai compartilhando com as suas amigas, com seus amigos, para que eles venham se inscrever e tá fazendo assim, né, parte desta nação, né? Eu não falo grupo, mas desta nação de Deus, né? Então vai já, ó, dando like. Em primeiro lugar, começou a ver o vídeo, dá o like, tá bom? Compartilhe e comente, tá bom? Até lá. Se inscreva, deixe seu like. Então essa passagem está em 2 Crônicas. Então vamos primeiro entender o que é Crônicas, né? O que é a Crônicas? Era o registro dos dias, mas de que dias, né? Dos dias daquela temporada do tempo da passagem de Samuel e da passagem dos reis, de 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis. Então todo aquele apanhado, né? É como se a crônica, 1ª e 2ª Crônica, é um livro só, né? Foi assim dividido 1ª e 2ª, mas é um livro só. Então é como se fosse um livro, jornal, né? Assim, no anunciador de tudo aquilo que aconteceu, entendeu? Em 1ª, 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis. Vai entendendo, tá bom? Vamos assim entendendo passo a passo. Então era o jornal da época, né? E esse apanhado, este jornal, vamos dizer assim, né? Para que nós venhamos a entender, foi assim, o autor é o Esdras, né? Que na Bíblia não tem o livro de Esdras, depois vocês vão lá também leia, né? Então esse mesmo Esdras, né, é o que registrou 1ª e 2ª Crônica. Então vamos entendendo. Então o templo de Jerusalém, né, que foi arribado, né, que ele era destruído, foi arribado por Salomão, porque não foi Davi que arribou, foi Salomão. Ele estava em declínio espiritual e infectado por tanta idolatria, né, que eles profanavam o templo das duas maneiras, né, no modo espiritual, né, e no modo literal. Então, vocês vão lá em 2 Crônicas, no capítulo 15, do 8 ao 18, e para estar assim compreendendo, né, o contexto, né, assim, contexto do livro todo, de um todo. Nós estamos falando de 2 Crônicas 7, capítulo 7. Mas assim, o capítulo todo, né, é crônica, é jornal, os escritos da passagem dessa época. Então Jerusalém, né, estava em declínio, né, espiritual principalmente, né, porque é o mundo espiritual que nos guia, não é verdade, né? Ali, ó, no deserto não era Deus, ele ali via, né, aquela nuvem guiando, né, guiando eles, né, então sempre nós temos que perceber que é o mundo espiritual que nos guia.
Então, Jerusalém era o significado, era a presença de Deus. Naquela época, a presença de Deus, né, quando falava Jerusalém, era o centro, né, da presença de Deus, né, porque era o local que se guardava a arca da aliança, né, no templo, não é verdade? Então, vamos vendo, hein? Presta atenção, hein? Então, 2 Crônicas 7, no versículo 1 e 2, entendeu? Presta atenção. A glória de Deus enche o templo, né? Então, Salomão fez o templo e a glória de Deus enche o templo. Então, no versículo 1, diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor lhe tinha enchido a casa. Então, naquela época, Jesus de Nazaré ainda não tinha vindo. Então, Jerusalém representava a redenção, né, daquele povo, dos hebreus. Entendeu? Presta atenção, hein? Representava a redenção, né? Deus olhava o que? O sacrifício do povo, não é verdade? Por isso que ele veio ver seu sacrifício vivo. Então, para nós concluirmos, então eles eram idólatras, né? Naquele pacto, né? Isso significa que naquele concerto, naquele pacto, né? Porque era Deus que Jesus, hoje nós somos conduzidos em triunfo, mas Deus sempre foi Deus que conduziu, né? O povo por alianças, por dispensações, né? Então é a forma, modo de Deus governar o homem. O homem se acha autossuficiente e quer governar. Deus quer matar. Jesus quer renovar alianças, enfim. Ele não entende que o tempo todo nós somos governados, é modo de governo, aliança, dispensação. Então, aquilo significava que naquele concerto do pacto da lei, só havia o que? Um Deus, né? O eu sou. Era só um Deus para todo o Israel, né? Vamos ler história como história, não como doutrina. Presta atenção, hein? E eles eram idólatras. Então, por isso, vamos chegar a 2 Crônicas 7, 14. Então, vamos entender, para concluir, né? 2 Crônicas 7, né? 14. Mas nós vamos estar começando no raciocínio a partir do versículo 11, né? Que diz assim: assim Salomão completou a construção do templo de Jerusalém e também o seu próprio palácio. Ele completou tudo o que havia planejado fazer. 12. Uma noite o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a sua oração e escolhi este templo como lugar para que você me ofereça sacrifícios. Presta atenção, hein? 13. Se eu fechar os céus de modo que não caia a chuva, porque a bênção naquele tempo é a chuva, né, para molhar a terra. Entendeu? Tá, Malaquias lá também está falando de chuva, entendeu? Quando ele fala, entendeu? E as plantações, gafanhoto, está falando de comer as plantações. É bicho mesmo. 13. Se eu fechar os céus de modo que não caia a chuva, ou se eu der ordens aos gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma praga, então se o meu povo se humilhar e orar e me procurar e se arrepender e mudar a sua maneira, né, errada de viver, né, se converter dos seus maus caminhos, né, tem tradução que fala isso, né, então se arrepender e mudar a sua maneira de viver, eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pecados naquele tempo, né? Pecado é transgressão da lei. Então não estava na lei, ele estava falando do que o povo estava transgredindo a lei, estava pecando. Então ele estava falando,
né? Então sararei a sua terra. Estarei, versículo 15, estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender a todas as orações que forem feitas neste lugar, né? Qual é o lugar? Estamos falando de Jerusalém, Templo de Jerusalém. Pois escolhi este templo de Jerusalém e fiz dele um lugar santo, a fim de ser a minha casa, né? Naquele tempo não tinha consolador, menino, presta atenção, hein? Agora tem, né? Que ele falou assim, eis que eu estou convosco todos os dias, né? Aí falou, maior é aquele que está em nós, aquele que está no mundo, presta atenção, hein? Então, a fim de ser a minha casa, para sempre, para sempre, para sempre, entendeu? Para sempre, para sempre. Então, aqui estamos falando de uma dispensação espiritual. Embora aqui o ajuste está sendo uma resposta para o quê? Para o templo físico. Mas a resposta de Deus, né? Deus não trata com carne, Deus é espírito, entendeu? Presta atenção, hein? Então, para sempre, meus olhos e meu coração estarão sempre aqui. Quanto, 17, quanto a você, está falando que você é quem? Quem orou a ele? Salomão, né? Então está falando de Salomão. Quanto a você, se me seguir conforme a minha vontade, como fez o seu pai Davi, e fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo as minhas leis e as minhas ordens, então cuidarei para que entre seus descendentes sempre haja rei em Israel, conforme a aliança que fiz com o seu pai Davi. 19, mas se vocês não me seguirem, se afastarem de mim e se recusarem a me obedecer as minhas leis e os meus mandamentos que lhes dei, e adorarem e servirem outros deuses, né? Hoje não é mera coincidência, né? Aquele que é o bambambam, aquele que fala o CPF, adivinha tudo que é o bambambam. É o problema, aquela mulher da oração que é o bambambam, entendeu? E adorar e servir outros deuses, então arrancarei Israel da minha terra, que dei a eles, e este templo será destruído, muito embora eu o tenha tornado um lugar santo para mim. Entendeu? Então preste atenção, muitas das vezes nós estamos vivendo no deserto porque a gente profana, né, a honra de Deus, né? Então muitas das vezes nós, trazendo para os dias de hoje, buscamos, né, com a palavra de Deus, honras para as coisas físicas, né? Para as coisas físicas. Então diz que a honra, né? Toda a honra e toda a glória para Deus, mas será que é verdade? Muitas das coisas, né, querem honra para si, né? E querem honra, querem ser honrados, né? Não são meros mensageiros, querem honras por isso. Então, nós que somos uma nação para um só cabeça, né? Somos um corpo, né? Já casados, sempre falo isso, não somos mais igreja dividida, nós somos nação, um corpo para um só Deus, né? Um só pastor, né? O Senhor é meu pastor, nada tem nos faltado, né? Então, nós somos uma nação, está em Efésios 4,16, realmente um povo ligado, atado, né? Do qual só existe uma cabeça, um só espírito, um só batismo, não é verdade? Um só tipo de amor, tá bom? Então vamos ficar por aqui, né? Com nossa lucidez falando deste versículo, e vamos para o próximo. Até lá!